Olá, eu sou o Bruno Cerqueira. Hoje iniciamos o nosso curso de traçagem de caldeiraria. Seja muito bem-vindo. Neste curso você vai aprender as principais técnicas de planificação e desenvolvimento de chapas e também alguns comandos importantes do AutoCAD. Nessa primeira aula você vai conhecer um pouco da interface do usuário e saber as principais configurações da área de trabalho, ok? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e deixar os seus comentários no final de cada aula para eu saber o que você está achando desse conteúdo, tá certo? Então aproveite bastante esse curso e a gente se vê na aula. Vamos ao que interessa. Muito bem, quando você abre o software, você vê essa primeira tela, essa é a primeira interface que você encontra, tá ok? Aqui é onde tudo começa. De uma forma bem simples, é aqui onde você inicia um novo desenho ou quando você precisa abrir um desenho que já está salvo no seu computador, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa área. Do lado esquerdo você tem Get Started, essa primeira coluna, que nada mais é que você começar um desenho novo com um template novo. Eu vou falar um pouquinho depois o que é um template. Aqui embaixo em Open Files você tem a opção de abrir arquivos, ok? Na coluna do meio, Recent Documents, você abre desenhos já salvos, tá ok? Nos últimos dias onde você trabalhou, tá tudo ali, os documentos recentes. Do lado direito, Notifications, você tem ali notificações da Autodesk e mais embaixo, uma opção para você se conectar com a Autodesk A360. Beleza? É bem simples, nós vamos começar o nosso trabalho e iniciar aí clicando no botão Start Drawing. Começar um novo desenho. Vamos lá. Aqui, basicamente, a área de trabalho é dividida em três grandes grupos, tá certo? O primeiro grupo é o menu Ribbon, onde você visualiza todas as, ou pelo menos boa parte das ferramentas ali em formato de botões, tá ok? Na parte de baixo, você tem a área gráfica. A área gráfica é um ambiente de trabalho, a área de modelagem. Basicamente, a gente faz tudo por aqui, beleza? Essa área de trabalho ela tem um ponto inicial, que é o ponto de origem, certo? Que é o endereço 00, ok? Eu explico isso na aula de AutoCAD em coordenadas, certo? Mas ela não tem um fim, é uma área infinita, ou seja, você pode desenhar um parafuso ou um prédio, não importa. Ela vai crescer conforme a necessidade, tudo bem? Aqui mais abaixo nós temos as linhas de comando. Essa parte é muito importante. Linhas de comando é onde nós temos que olhar o tempo todo, porque o AutoCAD vai meio que conversando conosco, entendeu? A gente vai falando com ele, ele vai mostrando o que a gente precisa fazer, certo? Clique no primeiro ponto, clique no próximo ponto, ou seja, ficar de olho nessa linha aqui, que é aqui que vai sair todas as informações, beleza? Muito bem, eu vou aproveitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa aqui, a linha de comando, aproveitar que ela está nessa posição, eu já vou ancorar ela. Então olha como que eu faço, com o botão esquerdo do mouse, segura apertado, eu já vou ancorar ela, dá uma mexidinha com ela para o lado, ela já fica ancorada. Muito bem, perfeito? Então aqui mais abaixo nós temos o acesso aos ambientes de trabalho, ou seja, a gente está aqui em Model, tá? Model é a área de modelagem, como eu disse. Tudo é feito em Model, certo? Exceto quando você tem que criar algum símbolo na área de plotagem, mas basicamente é tudo feito em Model, tá ok? Área de modelagem. Aqui temos a aba de Layout dentro desse ambiente. Deixa eu só fechar essa caixa. Se a sua abrir, você pode fechar, de configuração. É um ambiente de plotagem, nós não vamos falar por enquanto dessa área, mas para você saber, é um ambiente de plotagem onde você coloca o seu papel, o formato de folha e prepara o desenho para impressão, tá? Aqui a gente tem mais um ambiente de plotagem e assim por diante. Pode fechar essa opção e você pode criar mais alguns aqui, quantos você necessitar, beleza? Muito bem, vamos lá voltar para o Model. Lembra sempre, antes de começar a desenhar, veja se realmente você está no Model, tá ok? Clica aqui, nessa primeira opção.
Mais abaixo a gente tem várias ferramentas aqui que são acesso a diversas ferramentas que eu vou estar falando durante os exercícios, tá ok? São atalhos, atalhos de precisão, certo? Trabalhar com escalas, ok? Você tem formas de acessar ferramentas por aqui, tem muita coisa interessante. Por exemplo, essa aqui, ó, se você clicar, você vê aqui, ó, as barras de ferramentas, todas elas disponíveis para você pôr em qualquer momento e tirar e colocar a hora que você quiser, tá ok? Então aqui é acesso às barras de ferramentas. Tranquilo? Então basicamente é isso. Área de trabalho, parte de cima, menu Rebel, meio é a área gráfica, embaixo linhas de comandos e atalhos. Bem, se você observar aqui, eu estou trabalhando com AutoCAD em inglês, ok? E eu vou te dar uma recomendação. Coloque o AutoCAD em inglês, que é melhor para você aprender, tá? E para você trabalhar. Por quê? O AutoCAD em português, né, apesar de ele facilitar na linguagem, é mais difícil de trabalhar porque os comandos atalhos pelo teclado são todos diferentes. Então, procure colocar a versão em inglês quando você baixar e instalar no seu computador. A propósito, se você ainda não tem o software na sua máquina, assista a videoaula que eu gravei de como baixar e instalar o AutoCAD 2017 versão estudante gratuitamente para o seu computador, ok? Que tem uma validade aí de 3 anos. Você pode usá-la durante o período de estudo com o AutoCAD, tá bom? Baixe e instale no seu computador, você vai ter uma versão aí igual à minha, tá certo? Então vamos em frente. Vou agora falar um pouquinho sobre configurações. Essa aula vai ser um pouco extensa, porque eu vou tentar abordar as configurações básicas, porém tem muita coisa para falar dela, tá certo? Eu vou falar de configurações que eu utilizo no meu trabalho. Antes de começar a trabalhar, o que eu faço? Então vamos lá. Primeiro, eu já vou aqui em mostrar os menus, que é mostrar os menus aqui da parte de cima, perfeito? Se você é usuário do AutoCAD mais antigo, você lembra desses menus aqui, são os menus clássicos de trabalho, então eu já deixo eles aparecendo na parte de cima. Muito importante. Já coloquei aí, ok? O que mais? Eu vou lá em Options, tá? Em Options vai ser ali, a gente vai falar um pouquinho sobre Options. Botão direito, Options. Muito bem. Nesse ambiente aqui, o que você vai fazer? Ó? Vamos lá, acompanha o raciocínio. Na aba Files, por enquanto, nós não vamos mexer em nada, não vamos alterar. Na aba Display, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar sobre, para você tirar e colocar algumas coisas, aumentar ou diminuir, e vou falar até de forma superficial, porque não tem como explicar tudo aqui, tá certo? Não precisa realmente eu falar tudo no começo. Durante o exercício eu vou voltar e configurar de novo algumas coisas. Mas só para a gente ficar igual, vai lá embaixo e desabilita algumas funções. Por exemplo, essas funções pode desabilitar. Referente à área de plotagem, são funções que não precisa deixar habilitada, realmente não fazem falta para o nosso trabalho, tá ok? O que mais? Botão Color. Botão Color, você já vai alterar aqui esses dois ambientes. Ó. O primeiro para Black, aqui em Sheet Layout para Black também, e Block Editor você vai colocar Black também. Tá certo? Então tá. Depois que você alterou as cores aqui, pode vir em Apply Close. Fecha lá, observe que a área de trabalho já foi alterada a cor dela. Então vamos lá, o que mais? Tamanho do cursor, olha que interessante, ó. Tem muita gente, como eu disse, isso aqui é opcional, tem gente que trabalha com isso aqui bem grandão, ó, trabalha com 100%. Você vê um X aí na área de trabalho, ela bem grande, então eu gosto de trabalhar com 25% aí, tá bom demais. 25 tá de bom tamanho. O que mais aqui eu preciso alterar? Aqui dentro, deixa eu dar uma olhada. Eu vou tirar aqui algumas opções de mostrar dicas nas ferramentas, tá ok? Eu vou tirar, até vai facilitar para mim aqui,
porque ela não fica aparecendo algumas dicas aqui no cursor. Para mim não vai ser importante agora. Se você quiser deixar no seu, pode deixar, não tem problema. Não vai mudar nada. Beleza? Aqui não muda mais nada. Aba Open. Na aba Open é legal você já alterar aqui a versão que o CAD ele salva. Então vamos colocar aqui, por exemplo, para 2000... Vamos colocar 2010, tá ok? 2010 significa o quê? Que quem tem um AutoCAD 2009 não abre esse arquivo seu. 2010 para cima, tá ok? Aqui mais abaixo você tem a opção de deixar o salvamento automático ligado ou não. Tanto faz, o AutoCAD cada 10 minutos ele salva o seu desenho. Se quiser aumentar ou diminuir, fica aí à vontade. Criar um novo arquivo de backup, é legal deixar essa função, depois eu mostro o que significa isso. Ó. Criação de backup, um arquivo BAC. Depois eu falo o que é, bem legal também, pode deixar essa opção. Aqui Display Information, pode tirar, não vamos usar, tá certo? Tem mais coisas aqui, mas não vamos falar. Plot and Publish, não vamos mexer, é mais referente à plotagem. System, também não. User Preferences, nem nada, nós não vamos mexer aqui. Drafting, Drafting é uma área que nós vamos alterar aqui, ó. Em Auto Snap, o que você vai fazer? Ó, pôr no meio. Snap, eu vou falar o que é depois, tá bom? Não se preocupe. Aqui é cursor, também alterei. Tamanho da mira, beleza? Aqui em 3D Modeling. 3D Modeling eu vou alterar algumas coisas, tá ok? Vamos lá. Vamos tirar essa opção aqui de Display Viewports. Control. Display Viewport Control. Aqui eu vou deixar, depois eu entro de novo e altero quando eu precisar no desenho. Não precisa mexer mais nada por enquanto. Aqui vamos em Selection. Selection, é legal a gente alterar o tamanho do cursor quando ele está no formato de seleção. É o Pick Box Size. Pode aumentar o tamanho do grip também para o meio. Beleza. Aqui você pode tirar a opção de criar um laço na hora de selecionar. Pode tirar essa opção também. E aqui, colocar a opção Press and Drag, que significa segurar e arrastar para fazer a seleção de objetos. Beleza? Mais nada, deixa eu ver. Mais nada, tá tranquilo. Profiles, não vamos mexer. Nada mais. Beleza? Tranquilo. Feito as configurações, você vai clicar em OK. Legal? Então perceba que eu falei bem superficialmente aí sobre algumas configurações que é para começar aí a deixar pronto o nosso ambiente, tá ok? E algumas coisas que eu esqueci não tem problema, que durante o exercício eu vou lembrar e eu vou ter que voltar em Options para alterar. Beleza? Tudo bem? O que você tem que fazer aqui, ó? Vamos lá, só fechar isso aqui que eu não vou utilizar, certo? E é isso. Vou desligar o grid da área de trabalho com F7. Olha lá, tirei o grid para a área ficar totalmente aí preta e pronta para o trabalho. Tem gente que trabalha com área branca, sem problemas, tá? Vai muito de gosto e aí de percepção, beleza? Tem uma coisa aqui que eu tirei, mas depois eu vou fazer ela voltar, que é a opção aqui de abas. Deixa eu fazer isso agora. Ó. Opções. Lá em Display, essa opção aqui, ó, Display File Tabs. Muito importante, eu tirei, eu vou colocar ela de volta. Aqui, ó, são as duas abas. A primeira que é de Start, é o ambiente que a gente começou o trabalho, tá vendo? E aqui, Drawing 4. Na verdade, eu abri 4 desenhos hoje, então tem aqui o desenho que eu tenho aberto. Já aparece o nome aqui em cima também. Beleza? São configurações básicas. Pode fazer isso no seu, a gente vai ficar igual e a gente consegue aí trabalhar no nosso curso. Tranquilo? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar layers, ok? Nós vamos já deixar os nossos layers criados e depois a gente vai setar o AutoCAD para abrir o nosso arquivo de template já com os layers criados. No exercício que vem você vai ver que eles já vão estar prontos. Já vamos criar nesse.
O que são layers? Layers, na verdade, são camadas. O AutoCAD trabalha com uma camada por cima da outra, que são nada mais, nada menos que linhas, estilo de linhas, espessuras e cores diferentes. Tudo bem? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá em Layers. Layer Properties. Clica lá em Layer Properties. Abriu essa caixa de diálogo. Eu vou pegar essa caixa e segurar apertado nela e vou colocar aqui para o meio. Já vou dar uma abrida nela aqui. Vou posicionar para ficar mais fácil para você enxergar aí. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Para começar, eu vou criar um layer novo. Para criar um layer novo, eu vou neste botão aqui, ó, Create New Layer, ou Alt mais N. Beleza? Criou um novo layer. Acompanhe o raciocínio. Ó. O primeiro vai ser contorno. Deixa eu só alterar aqui. Primeiro vai ser contorno. Se você quiser dar um Enter e mais um Enter, funciona. Opa, não deu. Vamos lá de novo. Perdi o tempo aqui. Centro. Deu agora, ó. Centro. Vamos criar mais um que é tracejada. Vamos criar um que é texto. Enter, Enter. Linha fina. Enter, Enter. Cota. Beleza. Tá criado aí os layers, somente os nomes. Agora vamos alterar as cores. Cor do layer de centro. Vamos colocar aqui o yellow. Contorno. Vamos colocar o ciano. Tracejada. Red, que é o vermelho. Texto. Azul. Fina. Vou trabalhar com essa aqui, ó. É um tipo de um cinza, né? 252. O AutoCAD ele tem, olha só, quase 250 cores diferentes, tá? Se você me perguntar a cor, tem padrão para usar cor? Não exatamente. Se você estiver trabalhando com tubulação industrial, vai ter cores aí diferentes para cada tubulação. Especialmente quem está trabalhando com plantas de tubulação. Você tem que fazer a planta, o isométrico, com as cores certas, tá bom? Dependendo do fluido que você estiver usando. Mas aqui para o nosso desenho, não precisa se preocupar. Eu estou colocando a cor que eu gosto de trabalhar, tá certo? Então, ok? Cota pode deixar branco. Tipo de linha. No centro a gente vai aqui, ó, pode abrir um pouquinho, certo? Eu vou abrir aqui um pouco para você poder enxergar melhor. Aqui em centro eu vou colocar um tipo de linha. Carrega, clica em uma delas, digita D, já vai aparecer a linha que eu quero, dash dot, pressione OK. Seleciona aqui na caixa e dá um OK. Olha que ela já alterou para a linha que eu quero. Contorno já é linha contínua, linha sólida, não precisa mexer. Hidden é a linha de tracejada. Carrega para, digita aqui o H, Enter, já dá um OK, já carrega a linha Hidden, pressiona OK. Olha lá, já apareceu a linha Hidden. Texto não precisa alterar, porque um texto é um formato, certo? É uma fonte. A gente vai escolher lá na hora de colocar e inserir um texto. Fina vai ser uma linha sólida também e cota também. Tá, beleza. Já colocamos o tipo de linha para cada um. E agora a definição de espessura. Então, espessura aqui em centro, 0,20. Tá de bom tamanho. Aqui já está conforme a BNT também, beleza? Contorno 0,30. Tracejada pode ser 0,13. De bom tamanho. Texto não precisa. Linha fina eu vou colocar aqui 0,09. E cota também um 0,13 para ficar legal. Beleza? Basicamente isso. Existem mais coisas aqui sobre layers, mas o mais importante a gente já fez, que é criar os nossos layers, tá? Tá pronto, eu só vou fechar aqui a caixinha, clica aqui em Close. Tá pronto. Olha aqui os meus layers, ó, estão criados. Tá tranquilo? O layer que está ativo no momento é o 0. Quando eu disser para você, ativa o layer de cota, você vem, abre aqui, cota. Ativa o layer de contorno, contorno e assim por diante. Ou seja, antes de começar a fazer qualquer desenho,
você primeiro muda o layer. Eu vou estar falando isso em todo momento, eu vou falar isso toda hora, porque é uma coisa que a gente vai... É uma rotina, tá? Você vai pegar o costume aí de fazer isso toda hora, tá bom? Tá criado os nossos layers. Só isso por enquanto, de configuração, eu acho que eu consegui falar tudo que eu faço já para começar um projeto. Antes de iniciar um projeto, eu faço isso no meu AutoCAD. E já está pronto. Tá? Falta uma coisa ainda que é deixar esse arquivo como o nosso template padrão. Eu vou te ensinar a fazer isso agora, tá? Primeiramente, você vai entender a diferença entre DWT, você precisa entender a diferença entre DWT e DWG. DWT, basicamente, é um arquivo de template, é um arquivo de folha. O DWG é o arquivo de desenho, tá tranquilo? Então, o que nós temos aqui, ó, aberto no nosso AutoCAD por enquanto? A gente tem um DWT, porque ele não foi salvo nenhuma vez ainda, olha só. Quando você vê essa palavra Drawing 1, Drawing 2, 3, assim por diante, significa que ele não foi salvo nenhuma vez como desenho, tá ok? Então, aqui por enquanto é o nosso arquivo DWT. Bom, então como que eu faço para salvar isso aqui como padrão e toda vez que eu começar um novo desenho, ele aparecer já, ele por primeiro, vai ser ele que vai ser aberto pelo AutoCAD. Como que a gente faz isso? A gente vai lá primeiro em salvar como, vai mudar a extensão aqui embaixo para DWT. Perceba que o AutoCAD ele já te direcionou para o ambiente onde tem todos os arquivos templates dele. Tá vendo? Ó? Esses arquivos aqui, ó, são os arquivos que ele te disponibiliza para você trabalhar. São os arquivos padrões, são as folhas, digamos assim, que ele te dá para você trabalhar. Ó. Ó, eu tenho o ACAD ISO, que é famoso, o ACAD 3D, enfim, você já tem. Agora você está criando o seu, ok? Então eu vou colocar um nome, ó, um nome aqui que vai fazer a gente encontrar ele fácil, ó, template padrão. Pronto, o nosso nome vai ser template padrão, certo? Coloca o nome assim e vamos dar um salvar. Salvou, você clica OK nessa caixinha, não vamos alterar nada aqui por enquanto. Beleza, tá salvo. Como eu sei? Olha aqui em cima, ó, template padrão já está salvo. Tranquilo? Só isso que eu vou fazer, agora eu vou fechar o AutoCAD. Fecha no xizinho de baixo, tá? Não precisa fechar ele na parte de cima, vou fechar no xizinho de baixo. Uma coisa que vai acontecer, quando eu crio um novo desenho, Start Drawing, olha só, ele abriu um novo arquivo. Aí você olha aqui em cima, ó, não tem os templates, ou seja, ele não abriu o template padrão. Tá? E como que eu faço para fazer ele abrir o template padrão? Nós temos que configurar, nós temos que setar ele para buscar esse arquivo. Como que a gente faz isso? Botão direito, Options. Vamos lá em Files. Você tem aqui a opção de Templates, Settings. A opção de Default Template File for QNew. O que significa isso? Olha aqui, ó, que não tem nenhum configurado. Você clica aqui em None, Browse e vai lá, ó, direitinho no seu template padrão. Olha ele aqui. É esse que você vai pedir para o AutoCAD abrir toda vez que você usar a função de novo desenho, tá bom? Vamos lá, clique em Open. Olha lá, olha o caminho que o AutoCAD vai buscar. Exatamente isso, certo? Vai ser bem mais fácil. Então dá um OK. Prontinho, ó. Vamos fechar e vamos fazer um teste. Fechei aqui de baixo. Vamos abrir aqui Start Drawing. Vamos ver se deu certo. Olha a mágica. Tá prontinho. Bacana, né? Então quer dizer que toda vez que eu altero o meu template, isso eu fiz como exemplo com um layer. Mas se você colocar um estilo de tabela, um estilo de cota, um estilo de texto, até um desenho aqui, você tem que salvar por cima daquele template, tá? Vai ter que ir lá em salvar de novo, mudar a extensão, salvar por cima. Porque toda vez o AutoCAD vai buscar esse aí, tá bom? Então o template
O seu template é um arquivo que ele está sempre em mudança, está em constante mudança, porque você vai estar sempre melhorando ele, tá bom? Essa é a ideia aí, é o jeito mais fácil e mais prático de você iniciar um desenho e não precisar ficar aí criando layers toda vez que você inicia o trabalho, tá bom? Tudo bem? Essa foi a nossa aula de configuração, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre configuração, mas agora só no momento que eu estiver desenhando. Durante os exercícios eu vou estar te mostrando mais sobre configurações, beleza? Mas eu acho que esse é o básico para a gente iniciar o nosso projeto. Bem, na próxima aula a gente já começa a desenhar, eu já entro nas funções do mouse, métodos de seleção e acesso aos comandos, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!